Deixa eu ver o que mais aqui, vamos dar uma pulada. Eu não quero fazer aqui uma história do padrão ouro, mas eu queria comentar só com vocês o seguinte, que se a gente toma como ponto de partida o padrão ouro, que foi criado na Inglaterra em 1844, com um sistema de reservas fracionadas em duas camadas. Quer dizer, assim, as reservas fracionadas que eram guardadas no Banco da Inglaterra e as reservas que cada banco comercial carregava contra seus próprios passivos. Se a gente toma isso como ponto de partida, quando esse sistema muda para o sistema de câmbio ouro, onde, em vez de guardar reservas de ouro, os bancos começam a guardar notas de outros bancos, ou notas de bancos de outros centrais de outros países, a gente começa a ir a um sistema que cada vez permite mais discrição, até chegar a um sistema que não tem mais reservas de ouro, mas só tem um sistema, uma tentativa de fazer paridades fixas de câmbio, e daí depois já nem mais isso tem. Em cada uma dessas mudanças que acontece, o que acontece é um aumento da discrição dos bancos centrais em exercer política monetária. Na medida em que isso vai acontecendo, o que sobra para segurar o valor da moeda é uma âncora nominal, ou seja, o compromisso das autoridades monetárias de evitar um aumento do nível de preços conforme medido por um índice de preços, geralmente índice de preço ao consumidor, que eles escolhem. O que é surpreendente em relação a isso tudo é que as implicações intertemporais de mudanças inflacionárias na oferta de moeda e as limitações impostas pela estrutura de produção para controle monetário, como proposto pela teoria austríaca do ciclo de negócios, são conceitos já conhecidos desde os anos 30. E ainda assim, durante a Grande Depressão e, novamente, durante a recente crise, muitos economistas ficaram surpresos pelo efeito da inflação, da expansão inflacionária de crédito, estar distorcendo a atividade econômica e levando a investimentos ruins que, no final, precisam ser purgados por uma recessão. Aqui seria interessante fazer uma pausa e chamar a atenção de vocês para duas limitações que eu vou chamar epistemológicas para a prática de políticas de meta de inflação. Um é o problema bastante conhecido, o problema dos agregados em economia. Os índices de preços, eles não captam as mudanças relativas de preços. Então, ver um índicezinho lá dizendo que a inflação foi 2%, não reflete mudanças que podem estar acontecendo de 20% em alguns preços e de menos 20% em outros preços, que têm efeitos alocativos, que influenciam as decisões dos agentes econômicos. E isso não está sendo percebido pelos índices. Isso é um problema de todas as vezes que a gente trata com agregados. Não quer dizer que a gente não deva tratar com agregados, mas a gente tem que entender a limitação de informação que a gente pode tirar dos agregados. A segunda questão epistemológica que permite a gente ser céticos quanto a políticas de metas de inflação é o efeito Cantillon.
né? É o fato de que as diferenças nos preços elas ocorrem de uma maneira diferente na medida em que o dinheiro novo produzido pelo Banco Central chega mais rápido a um setor da economia ou a outro. E isso não está captado pelos instrumentos que os bancos centrais usam para praticar metas de inflação. Então, eles simplesmente não têm ferramentas para saber o que está acontecendo em termos de distorções econômicas provocadas pela expansão inflacionária de crédito. Então, atualmente, pode-se afirmar que expansão inflacionária de crédito de longo prazo sob uma estrutura de metas de inflação pode acontecer sem comprometer a realização de uma meta de inflação medida pela maioria dos índices de preços. Isso foi verdade nos anos 20, tem sido verdade desde os anos 90. Contudo, permanece o fato de que uma expansão inflacionária de crédito distorce os preços relativos e provoca rápidos aumentos na atividade econômica que, posteriormente, levam a muitas falências. Portanto, nós podemos dizer que, ao mesmo tempo que as políticas guiadas somente com o objetivo em um determinado nível de preço, medido por um índice, permitem discrição para as autoridades monetárias buscarem crescimento, elas não são um sistema institucional suficiente para uma sociedade que pretende oferecer uma moeda boa, como um instrumento para os indivíduos aumentarem a divisão do trabalho, serem produtivos e produzirem prosperidade. Era isso. Obrigado. Obrigada. E antes de abrir uma rápida conversa com o professor, eu gostaria de lembrar que ele cedeu gentilmente ao Instituto Mises Brasil os honorários dessa palestra. Obrigada, professor. Eu não sou professor, Carla. Desculpa, doutorando. Acho que nós já temos uma pergunta. Por favor, você poderia se apresentar, só dizer de onde é e daí já formular? Roberto, do IEA aqui de Porto Alegre. Tudo bom, Leandro? Tudo bem. Como a gente sabe, inflation targeting não é o estado da arte, mas é a arte do Estado. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte: o fim do curso forçado da moeda não seria uma solução para esse problema? Como poderíamos migrar para esse sistema e que implicações isso teria na economia? E quem é que bota o guiso no rabo do gato? Eu acho que qualquer medida que ponha a moeda que um determinado Estado produz em competição com outras moedas, sejam moedas produzidas por outros Estados, sejam moedas privadas, de uma certa maneira, força alguma disciplina naquele Estado que está produzindo moeda. Se um Estado tem um monopólio da moeda num determinado território, quer dizer, a moeda que ele produz tem curso legal forçado, quer dizer, tu não pode optar nas tuas transações usar outras moedas, ele pode abusar mais facilmente daquela moeda do que de outra forma. Então, assim, o curso legal, abolir o curso legal forçado, permitir contratação em outras moedas, eu acho que é o caminho para se começar a fazer mudanças. E acho que o caminho é esse.
Tinha mais alguém? Eu tenho uma pergunta escrita aqui. Mais alguém da plateia? Aqui, por favor. Eu acho que a gente pode concordar que a economia aqui no Brasil está caminhando para o buraco. A minha dúvida é qual o senhor acha que é o tamanho do buraco aqui? Como que o senhor acha que o atual inteligente governo reagiria nessa situação? E se é o momento de começar a estocar ouro embaixo do colchão, ou ainda não precisa de desespero? Qual é o sinal que a gente tem que procurar nesse caso? Obrigado. Bom, se eu tivesse bola de cristal, eu ia estar trabalhando lá com o Hélio na mesa e ganhando dinheiro com isso. Não tenho a menor ideia. Tá? Mas, assim, para mim fica fácil dizer isso olhando de fora, né? Mas o Brasil é maior que o buraco, sempre. Não tem buraco do tamanho do Brasil, né? A gente já aguentou muito abuso, perto dos abusos que já foram feitos. O que está acontecendo hoje é fichinha, né? Acordar em 1990 com 50 pila na carteira, né? E na época eu tinha uma folha de pagamento de 2.500 operários que eu tinha que pagar no final daquela semana, né? Assim, faz tu compreender a vida com outros olhos, tu entende? Assim, quem passou por plano Collor passa por qualquer coisa. Assim, eu não tem nada de errado no país se tornar mais parecido com a Austrália. O país se dedicar mais à produção de commodities, ou como o Chile, 40% do PIB do Chile é exportação de cobre. Tu consegue ter uma economia dinâmica, tu consegue ter uma economia, uma sociedade que ofereça um pouco mais de oportunidades para a gente jovem prosperar, numa economia baseada em commodities. E se tu exporta um montão, imaginar que a taxa de câmbio não vai subir, quer dizer, isso é óbvio que a taxa vai valorizar, né? Com esse monte de excedente. Então, assim, quem sabe tu possa me ajudar a entender onde é que está esse buraco que tu está falando, porque eu não estou vendo. Bom, a próxima pergunta também é sobre a questão, o cenário brasileiro. E é a seguinte: em países desenvolvidos, inflação acima de 2% já é considerada inaceitável. No Brasil, estamos acima de 6% e o governo parece aceitar. Podemos ver inflação abaixo de 2% no Brasil? O que você recomendaria, Mantega e Tombini? Parece que no último ano aí do governo Lula, eles afrouxaram aquele mínimo de disciplina fiscal que sustentou o crescimento do país nos últimos 16 anos. Né? Aquilo é um mínimo, né? Quer dizer, ninguém está manter uma meta de superávit primário, quer dizer assim, o governo pelo menos poupar o suficiente para pagar o juro,